Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde. Hora de Saúde que é transmitido para o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13. E para o mundo inteiro pelo link tvrba.com.br. Eu falo todo domingo, mas eu vou repetir de novo. Nós temos telespectadores na Noruega, na Suécia, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, em Macapá, em Marabá, em Tucuruí, em São Paulo, no Brasil todo, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, nós temos uma audiência mundial. Na época da Copa do Mundo, nós fomos vistos na Rússia. Então, Hora de Saúde, tem este horário de 11 horas aqui todo domingo, é o nosso programa de saúde do que se faz de melhor no Brasil, no mundo, no Pará, especificamente aqui em Belém. E hoje eu tenho um convidado assim, hoje o programa é diferente. Um convidado que é muito, hoje foram 4 vezes muito, especial. Meu professor, e eu estou tremendamente orgulhoso por ele ter aceito o convite para nós conversarmos hoje sobre os 100 anos da Faculdade de Medicina, da qual 2/3 desses 100 anos faz parte da vida dele. Professor Ubirajara Salgado, Ubirajara Imbiriba Salgado, meu professor de dermatologia. Certo. A época que a dermatologia dava um orgulho enorme para todos nós. Com certeza. Era você, na faculdade a gente tinha assim, neuro e dermatologia, que as provas eram orais, as provas eram práticas orais, e a gente tinha que estudar todo dia para saber tudo. Isso me dá saudade, professor, me dá saudade das provas, das aulas de enfermaria. A dermatologia tinha uma enfermaria na Santa Casa. São Sebastião. São Sebastião. Isso, eu falo para os alunos, hoje a gente dá aula de ambulatório, e eu tive aulas de enfermaria. Então, eu achava fantástico. Então, professor, muito obrigado por ter vindo. Eu fico, assim, muito orgulhoso. Mas, como diz o Zé Maria Abreu, o nosso historiador, perfeitamente, não se fala da medicina do Pará sem falar da família Salgado. Professor, pergunta 1. É verdade que o Camilo Salgado era seu avô? Perfeitamente. Então começou daí. Não tive contato com o Camilo Salgado, porque o Camilo Salgado morreu em maio, e eu, de 1938, e eu nasci em julho de 38. Porém, vivi 25 anos na casa da viúva do Camilo Salgado, minha avó. E nesse período, o Camilo Salgado ele tinha algumas características importantes. Por exemplo, ele arquivava todo o material que diz respeito a ele e à Faculdade de Medicina. Então, era um material riquíssimo, que eu tive nas minhas mãos isso. Inclusive, você vê o seguinte, ele não tinha a Faculdade de Medicina, que ele formou-se no Rio de Janeiro, e depois ele foi para a França. Essa foi a primeira interrogação nossa. O Camilo Salgado era filho do professor de francês. Como o Camilo Salgado, filho do professor, foi para o Rio de Janeiro e foi para a França. Então, o Zé Maria e o Aristóteles, nessa última edição que eles fizeram um estudo completo do pai do Camilo Salgado. Então, o pai do Camilo Salgado tinha um prestígio muito grande na monarquia daquela época. Ele foi mandado para a França, levou 5 anos lá na França, o pai dele. O pai dele? O seu exatamente, tataravô. Exatamente para chegar aqui e implantar alguma coisa dessa parte mais recente dos estudos, né? Primário, secundário, essas coisas, na escola normal. E, como ele tinha muito prestígio, ele pôde, talvez, aí facilitar a ida do Camilo Salgado, que aproveitou, porque passou. O Camilo Salgado, o material dele cedia algumas coisas para o Zé Maria com satisfação, porque ele faz as coisas corretamente. E aí a gente via, por exemplo, a parte do Camilo Salgado.
como homem, como professor, como cirurgião e como político. Porque, como ele tinha prestígio, ele já foi convidado e pertenceu ao partido daqui. E, naturalmente, ele fazia isso. Com todas as características, o Camilo Salgado tem duas características importantes: caridade e humildade. Com todo aquilo que ele tinha, essas duas características sobressaiu na personalidade do Camilo Salgado. E, logicamente, que o Camilo Salgado, quando voltou, sentiu necessidade, junto com numerosos outros médicos daqui, de implantar a Faculdade de Medicina. E isso foi feito exatamente no dia 9 de janeiro, há 100 anos atrás. 9 de janeiro, há 100 anos atrás. É. Ele foi um dos fundadores. Um dos fundadores. Da Talvez Faculdade de aquele Medicina, que era mais solicitado. mais conhecido. mais... Pelo prestígio, etc. Tá? Puxa. Bom, algumas coisas importantes, por exemplo, a faculdade começou a ter aulas lá onde era o Paz de Carvalho. Paz de Carvalho. Porque não tinha outro local. Depois, realmente, aquilo não daria para fazer a faculdade, e eles, então, pensaram em comprar aquele grande, de frente da Santa Casa, aquele enorme prédio que tem lá, e conseguiram fazer isso. Compraram. Apesar de não ter nenhuma ajuda, eles fizeram várias coisas, inclusive fizeram uma coleta popular. Várias pessoas fazendo a coleta popular. E essa coleta popular, o campeão da coleta era o Camilo Salgado. Ele mesmo. Ele pegava lá, e aí conseguiram comprar aquele outro, que até hoje continua lá. Aquilo era o quê? Era um grupo escolar. Um grupo escolar. Eles conseguiram comprar aquilo ali e foram fazendo gradativamente a adaptação. Eu tenho, por exemplo, um documento em que o Camilo Salgado estava oficiando aqui ao prefeito, porque a chegada do material para lá tinha que pagar um determinado imposto. E ele disse, olha, estou lhe pedindo aqui o material que vem para a Faculdade de Medicina, 2 lustres, que hoje estão lá na faculdade, e o material para as nossas aulas de laboratório. Solicito que não seja feito nenhum pagamento sobre isso, e foi atendido. Está entendendo? Então, você vê que as coisas foram difíceis e sempre a gente tem que realmente sempre olhar para trás, porque essas pessoas foram realmente as pessoas que mudaram a história. Que mudaram a história da nossa região, da medicina. Exatamente. A nossa faculdade foi uma das primeiras do Brasil? Não, ela, se não me engano, mais foi a 8ª. A oitava e daqui da região norte foi a primeira. Né? Daqui da região norte foi a primeira. Isso. E logo depois mudou, então. Começou no Paz de Carvalho. E passou para lá. Para o nosso prédio, que hoje, até hoje... Inclusive, há um tempo atrás, eu pertenço à Academia de Medicina do Pará, e lá nós comentamos muito, porque houve um determinado momento que surgiu uma notícia de que aquele prédio iria ser vendido. Eu soube disso. Então, como é que se faz? Se pensa num negócio desse, que foi o berço da medicina, usa aquilo para outras coisas. Pô. Nós temos muita utilidade daquele prédio, mas sem sair daquilo da parte médica, né? Porque com aquilo certeza. Ali e serve para fazer curso, fazer cedo, entendeu? A ideia de fazer uma área da pós-graduação na área médica. Exatamente. Uma área para fazer museu. Tem muito, quer queira, quer não, aquele auditório de lá, até hoje, é um dos melhores auditórios dessa cidade. Eu, quando me formei, a nossa coleção foi lá. Nesse auditório de lá na faculdade, que perto naquele prédio anexo. Né? Sei. Então, realmente, isso aí, essa caminhada que nós temos lá, a gente, quando ouviu isso aí, mas depois, e graças a Deus, o reitor atual da universidade, não sei se o anterior também, mas esse fez uma recuperação integral do prédio. Correto. Inclusive, do local mais nobre, que é móveis antigos, todos foram recuperados. Salão Nobre, né? Salão Nobre da faculdade. Salão Nobre da faculdade. Foi refeito. Eu passei uma época que eu ia lá e via aquilo tudo destruído. E não, já foi realmente o prédio todo da faculdade está recebendo recuperações. Uma recuperação atual então, isso, agora. Parabéns. E parabéns também, é importante que a gente diga isso, já que eu tive assim, muito contato agora, no centenário, com os diretores da faculdade, entendendo? Antes, uma diretora
ela começou a fazer todo aquele serviço e depois, hoje, tem também um angiologista lá, que é o diretor e que está fazendo... O professor Silvestre. 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 Entendendo? Silvestre. Tá. Então, esse pessoal aí, junto com outras pessoas, que não se faz nada junto, sozinho, né? Eles fizeram essa recuperação e hoje eu acho que aquilo coisa. E outra coisa que é importante, e eu até nessa coisa, tanta coisa que houve agora no centenário, Sei. hoje, por exemplo, hoje na sexta-feira, houve a festa final. Festa final. Festa lá. final. Tá? Mas, por exemplo, já vi comentários, porque tem muito comentário pessoas que estão aqui, que estão fora do... Ah, mas olha, eu me lembro bem da Praça de Santa Luzia, aquela praça na frente da Faculdade de Medicina, do prédio da Faculdade de Medicina antiga. Aquela praça lá chama-se Camilo Salgado. Era Santa Camilo Luzia, Salgado. mas a prefeitura, homenageando o Camilo Salgado, botou aquele nome, aquela praça lá, que é aquele redondo na frente. Aquela ponta lá Camilo de... Salgado. Quer dizer, homenagem a uma pessoa que realmente merecia isso. Com né? certeza. Com certeza. Com certeza. Tanto que o endereço da faculdade é Praça Camilo Salgado número 1. Número 1, exatamente. Número é isso 1. mesmo. É isso mesmo. Eu lembro que quando eu criei a pós-graduação lá, na época que o diretor era o professor Clautal, Sim. o Zusa Clautal, Zusa Clautal. Nós tivemos que criar a pós-graduação. Era eu e o João Paulo Mendes Filho. E aí nós montamos a pós-graduação e tinha que dar os endereços. Eu lembro que o endereço é Praça Camilo Salgado, número 1. Isso é uma coisa que tem que ser repetida, porque para Santa Luzia, esse vulto, não é porque eu sei meu avô, mas é uma pessoa que teve... Marcou, o professor Camilo Salgado, como, o doutor Camilo inclusive Salgado. como cirurgião. Por exemplo, o atual diretor do curso de medicina, né? O nosso amigo Silvestre, ele foi convidado para fazer uma palestra lá na nossa Academia de Medicina. Certo. E antes dele começar a palestra, ele disse, olha, antes de começar a minha palestra, eu vou aqui mostrar para vocês uma notícia que saiu nos jornais, que foi a seguinte: o Camilo Salgado pegou os alunos de medicina, foi lá para a Beneficente Portuguesa, onde ele operava, levou um cão, abriu o abdômen lá do cão para ensinar para os alunos como suturar vasos. Então, uma coisa dessa, tantos anos atrás, é um negócio... Pô, que você olha, como é que pode um negócio desse? Então, você viu que isso aí serviu de base para que a nossa faculdade se tornasse o que ela é hoje. Realmente que tem dado muitos médicos aqui competentes, todos eles fazendo... E que hoje a faculdade continua, a dermatologia continua sendo uma especialidade que tem de altíssima referência nossa. Tem. Fantástico. Professor, eu quero que o senhor comente sobre o primeiro Congresso Internacional de Dermatologia, mas isso fica para o começo do segundo bloco. Pessoal, só um instantinho que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Voltamos com o super convidado especial de hoje, falando dos 100 anos da Faculdade de Medicina. Nessa sexta-feira que passou, anteontem,
foi o baile final das comemorações do ano do centenário. A faculdade foi fundada em 9 de janeiro de 1919. 1919. Isso. Puxa, eu estava no meio da Segunda Guerra. Pois é. No meio da Ainda tinha isso. No meio da Primeira Guerra. Porque nessa época a borracha baixou, senão eles teriam tido mais facilidade. Tá? Foi nessa época que a borracha começou a baixar. Começamos a perder exatamente, a borracha. Mas mesmo assim, esse grupo grande de pessoas resolveu fazer... Só o fantástico. Criar a faculdade, tirar dinheiro do bolso, pedir dinheiro da sociedade. Isso. E criar uma faculdade de medicina para o bem geral, meu Deus, isso A faculdade naquele tempo era paga, né? Mas muita gente que não tinha condição dava um jeito e ia fazendo a sua faculdade. A gente sabe de algumas dessas histórias, de todo mundo para dar um jeito. A gente aqui também, nessa questão da organização, o Olímpio da Silveira, pai do Silveira, que foi nosso reitor, criou aquele... Foi muito tempo diretor da faculdade. Exato. Ele era o secretário e ele que fazia toda aquela questão lá do pessoal pagar e ele conseguia que o pessoal pagasse. Isso foi uma figura importante na... Olímpio da Silveira. Olímpio da Silveira. Pai do José da Silveira Neto. Isso. Que hoje é o nome do campus, né? Do campus. O nome do campus lá do Guamá. Ei, professor, e a história do primeiro congresso aqui que foi... Era considerado um absurdo fazer um congresso nos anos 60 em Belém. Eu fico imaginando o trabalho que deu para o pessoal chegar aqui, né? Porque eu lembro que alguém me falou que naquela época, para ir daqui para o Rio, o avião parava 6, 7 vezes, né? Então, quando ia de avião, porque senão ia de barco pelo litoral. E vocês fizeram o primeiro congresso brasileiro, que foi também internacional, em 66. Professor, a dermatologia da faculdade, a sua disciplina, junto com o Evandro Chagas, são instituições de porte mundial, por tudo que vocês fizeram em termos de doença, que vocês descreveram em termos de doença de pele, dermatológicas e até sistêmicas da nossa região. Me conte essa história do primeiro congresso, que isso é famoso. O primeiro congresso era o seguinte. O grupo da dermatologia lá, o Domingos Silva era exatamente a pessoa que coordenava isso, mas Arival Brito, entendendo? Personalidade importante na dermatologia daqui do Pará. Tá, ainda está em atividade o professor Completo em atividade. Foi ele que implantou aqui a patologia da dermatologia. Que ele passou uns 3 anos lá em São Paulo. Quando ele voltou, ele implantou o laboratório de patologia, de exames patológicos. Professor Arival Brito. Arival Cardoso e Brito. Nessa altura, nós tínhamos outros companheiros, como a Iaci Nazaré, né? O José Luiz de Souza Ferreira, tá entendendo? Antônio, vários outros companheiros nossos que faziam parte desse grupo. E desse grupo foi que realmente saiu essa questão, por exemplo, de fazer. Como nós íamos sempre para os congressos no Brasil todo, e o Domingos Silva era uma pessoa extremamente conhecida, sempre levava trabalhos para publicação, etc., ele era sempre questionado de que nós deveríamos fazer um congresso aqui em Belém. E foi em 1966, reunimos, vamos fazer. Naquela altura não tinha estrutura nenhuma de firmas, etc. Para dar apoio. Eu me lembro que o grupo ficava na Santa Casa à noite, batendo aquelas máquinas da dilatilografia, fazendo os estêncios para ir rodar as coisas, para mandar as cartas para todo mundo. E depois, então, fizemos. O congresso ele teve 90 pessoas, entendendo? Que saíram daqui realmente bem animados, porque as doenças que foram expostas aqui eram doenças que uma parte delas não era conhecida de ninguém. Eita. Eu dou um exemplo, porque alguns 2 meses antes disso, eu estive num grupo que era Evandro Chagas, Hospital Barro Barreto, etc. Nós fomos à aldeia dos índios, Gorotiri, aqui no Rio Fresco, e lá encontrei um caso no índio com chimberê. Essa doença eu conhecia de foto. Certo. E
coletei o material, aí defini. Aí conseguimos trazer um índio e uma índia com esse... Naquele tempo podia fazer exposição do paciente, né? Podia. Pouca gente podia. O professor de micologia aqui da Venezuela, nome realmente internacional, ele olhou aquilo, pediu uma faca, tirava as escamas do paciente, porque ele queria levar para lá, para coisa. Disse, olha, professor, o senhor vai curar esse paciente, você vai tirar todas as dele. Mas isso aí realmente era um negócio, nós realmente participávamos da parte de administração. Eu, naquela altura, fui o tesoureiro da faculdade, porém, todos nós éramos membros da diretoria, capitaneados pelo Domingos Silva. E o congresso, a parte teórica, ela se desenrolou todo no auditório da faculdade. Aquele auditório está entendendo? E no auditório a parte prática lá na Santa Casa, né? Com o famoso Raimundinho. O Raimundinho, eu ainda peguei o Raimundinho. Então você vê que a coisa... Que doença que o Raimundinho tinha, professor? Leishmaniose. Leishmaniose. E na Santa Casa era que se fazia, então, a parte Só para quem não entende, o Raimundinho que ele está falando era um paciente que ficou crônico, morava na Santa Casa. Morava lá, porque o quadro dele não tinha assim, um tratamento efetivo como se fosse dado. Então, alguma coisa na parte imunológica não respondia, né? Então ele morava lá. Morava lá. Eu lembro. Eu tive aula com ele. Caso de Chimberê, caso de cromicose também, que nós tínhamos bastante aqui, foram apresentados. E uma coisa também que marcou é que no final tem a Assembleia Geral. A Assembleia Geral deste congresso foi feita exatamente num navio da Baía de Guajará. Foi o encerramento. Então, olha, você olha um negócio desse, como é que anos atrás, vontade de fazer direito. Vontade. Só isso, mais nada, porque as dificuldades são grandes, tivemos muitos auxílios, né? Eu fico imaginando. Então, foi uns marcos da dermatologia aqui, e realmente eu acho que a implantação dela, da dermatologia, como disciplina, formadora de outras colegas que hoje estão aí realmente com alto padrão, foi exatamente daquele grupo inicial lá, pelo Domingos Silva, Arival Brito, e essa turma toda aqui. O senhor e tudo mais. Outros colegas, Iaci Nazaré, Antônio Loureiro, está entendendo? Então, professor, quando eu lhe convidei, um dos itens foi o fato de que o senhor está em plena atividade. O senhor formou em 63, apesar, nesse ano o Paysandu foi tricampeão, mas o senhor é remista. Aliás, o senhor é tudo no remo, né? Tudo no remo. Fiz tudo. Inclusive, presidente 6 vezes e o Remo foi campeão 5. Uma vez e bi na outra. O senhor foi 6 vezes presidente do remo. 3 mandatos de 2 anos. Então, 6 anos. Então, a gente já falou aqui que não se pode falar da medicina sem falar dos salgados. O Cláudio, seu filho, já veio aqui e falou tudo. Nós precisamos de 2 programas para ele falar. O seu avô criou tudo. Né? O seu avô é uma referência no Estado, na história do Brasil. Perfeitamente. O remo faz parte da sua vida. O senhor foi 6 vezes presidente do remo. Fui diretor da natação 17 anos. 17 anos. O remo foi campeão 16 anos. Ou seja, o senhor está... A Faculdade de Medicina e o remo fazem parte da família de vocês. Círio de Nazaré, que eu fui diretor. Fui diretor 15 anos. Sem contar que o senhor foi um dos criadores da Faculdade de Medicina do Estado. Que é a FEMP, Faculdade de Medicina do Pará. O senhor foi um dos fundadores. Porque eles não tinham dermatologia, me chamaram se eu tinha interesse em implantar a dermatologia completo, tenho interesse completo. Aí eu dava as aulas à tarde lá, né? Certo. Na Isso Faculdade de Medicina. Aí depois virou o EPA, passou ali para Defrante do Bosque, eu fui diretor do CCBS ali. CCBS. Tá entendendo? E, além do mais, o senhor também fez parte da criação da Academia Paraense de Medicina. Não, Academia de Medicina do Pará. Eu entrei, aquilo ela já tem bastante tempo, entendendo? E eu entrei porque alguém não estava muito ligado com isso, e alguém me disse, olha, Birajara, a cadeira número 3 está vaga. Entendeu? Morreu a pessoa que era portador lá do Morelli. Aquele Morelli era o portador da coisa, porque ele era cirurgião, o Camilo Salgado também. E tu não queres te dar lá, porque
Aí eu olhei e disse, não, eu quero, pô. Camilo Salgado do meu avô, é verdade. Aí nós fomos lá, naquela época o diretor era o nosso companheiro, o João Paulo do Vale Mendes. E até aconteceu um negócio interessante, porque comigo foram mais 2 companheiros. E na hora de escolher a cadeira, o João Paulo do Vale Mendes perguntou para os 2 que tinham sido meus alunos, né? Ele disse, olha, vamos escolher as cadeiras. Vocês 2, que tinham sido meus alunos também, vocês 2 têm algum problema que a cadeira número 3 seja do Camilo Salgado, seja do Birajara Salgado, neto do Camilo? Os 2 prontamente, não. Ah, ótimo. Essa é a explicadora. Aí eu fiquei nessa cadeira, tá entendendo? Certo. Acabei de terminar já uma segunda etapa, 2 anos, depois mais 2 anos, e agora foi eleito um outro companheiro nosso que teve um trabalho muito bom nesses 4 anos, o Alberto Ferreira. Certo. Tá? Perfeito, professor. Agora me fala uma coisa, professor, só para encerrar. Eu conversei com o professor Geraldo Pereira. O Geraldo Pereira é meio da minha família. Nós somos... Né? Pois é. Grande figura, uma pessoa formidável. Então, né? eu conversei com o professor Geraldo Pereira e ele falou assim, o professor, eu disse, qual é o mais antigo professor da Faculdade de Medicina dos 100 anos em atividade médica? Aí ele virou e disse, o Birajara. Ele nem pestaneou, o Birajara. E vocês que são os homenageados da turma de 50 anos, de 40 anos e tudo mais. Professor, quem são outros médicos dessa geração do senhor que ainda estão em atividade médica? Olha, eu não sei o número exato, mas tem muitos médicos. Tem. Assim, vamos dizer muitos, né? Mas o Arivaldo, eu que o senhor já lembro falou? 2 logo aqui, da minha área de dermatologia, em plena atividade, inclusive intelectual, o Arivaldo Cardoso de Brito. É mais velho que eu, está lá em plena atividade, com toda a sua competência. E lembro aqui também, para a gente só colocar, que não sou eu, dado, o Pigarilho, pediatra, que está em atividade. Pediatra. E por aí vai, se você for procurar, você encontra muita gente ainda em atividade. Em atividade. Em atividade. Porque, com todo respeito, o senhor está inteiraço, né? O senhor tem. Isso ainda aí. continua indo no estádio, assistir o Remo? Todas as vezes. Não Todas tem as negócio. Faz parte da vida aí. Faz parte da vida. E quando o pessoal, até um negócio interessante, porque tem um WhatsApp que são membros da dermatologia que faz, mas em determinado momento, o professor Birajara Salgado não fica velho. Aí começou. O que é que ele toma? O que é que ele passa no rosto? Aí, de repente, uma disse assim, descobri. Estou vendendo o Elixir Doutor Salgado. Mas essas coisas são interessantes, porque a gente vive disso, está entendendo? E com isso, o que acontece? Você consegue congregar. Com certeza. Se você tem um comportamento diferente disso, você não consegue congregar de ninguém e as coisas ficam ruins. Então tá. Não é isso? Professor, nosso tempo está acabando. A gente vai dedicar o programa a alguém que o senhor vai escolher, tá? Pode ser ao avô. Camilo Salgado. Certo, mas importante. Suas considerações finais antes de a gente terminar. Pois quando eu recebi esse convite aqui, com essa característica de o mais antigo em atividade, então também digo, não sou. Tem gente, cito logo 2, que é mas, logicamente, que é necessário que a gente venha aqui, porque muita gente não sabe como foi a faculdade, está entendendo? Aquele prédio lá, que realmente é a história da faculdade, que não pode ser desviado disso. Não pode. Com certeza. A recuperação foi ótima agora, o próprio local, que é o mais importante lá. Então, eu realmente, quando você me falou isso, eu vou, que eu, como ex-professor, entendendo? Com vários anos seguintes professores, já tive realmente muito serviço lá, por exemplo, chefe de departamento, chefe de centro de saúde, de coisa, entendeu? Então, eu tinha realmente a obrigação de vir. Com certeza. E agradecer, porque esse programa é importante. Certo. É importante porque aqui você chega no povo, está entendendo? Nas pessoas mais qualificadas na área de medicina, sempre a gente está fazendo isso, mas o povo precisa de saber dessas coisas para se unir realmente e ver que
que as pessoas antigamente fizeram uma coisa extraordinária, entendendo? Certo. E que nós devemos tudo exatamente a essas pessoas que fizeram isso. Está entendendo? Saíram do zero e colocaram tudo em ordem. Exatamente. E o que é importante, fazendo isso para que uma pleia de pessoas que passaram por lá, continuam passando, sejam realmente verdadeiros médicos no estreito do que representa ser médico, entendendo? Com capacidade e com humanidade. E isso aqui eu sempre digo que é importante. Mega importante. Mega importante. Obrigado, professor. Professor, obrigado mesmo. Professor Camilo Salgado, criador da nossa Faculdade de Medicina, brigou por ela, fez isso, tirou dinheiro do bolso para que ela existisse. Esse programa é em sua homenagem, esse programa é para o senhor. Um dia a gente vai se encontrar. Um abraço, pessoal, e uma semana iluminada para todos. O professor Ubirajara volta em breve. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar.